Ó, pessoal, nessa quarta questão diz o seguinte, ó, dois recipientes A e B contêm respectivamente 2 litros e 1 litro de água a temperatura de 20 graus Celsius, tá? Aí, utilizando um aquecedor elétrico de potência constante, mantendo-o ligado durante 80 segundos, aquece a água do recipiente A até a temperatura de 60 graus Celsius, tá? Ou seja, o que ele está falando aqui inicialmente? Eu tenho aqui um recipiente A com 2 litros e um recipiente B com volume de 1 litro, tá? Os dois a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá? Aí, utilizando um aquecedor, a gente vai pegar, e nesse corpo A, né, lá no recipiente A, elevar a temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius num tempo de 80 segundos, tá? Lembrando do seguinte, ó, quando eu estiver trabalhando com litros e for transformar para grama, tá, para massa, sempre em água, 1 litro de água vai equivaler a 1000 gramas, tá? Aí, se eu tenho aqui no recipiente A 2 litros, vai ser 2000 gramas, né? Cada litro equivale a 1000 gramas. Aí, no corpo A, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu elevei essa temperatura de 20 até 60 em 80 segundos. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, para eu calcular quanto vale a potência desse aquecedor, que a questão não me deu, mas eu vou precisar mais na frente, tá? Para eu calcular quanto vale a potência, eu tenho que primeiramente calcular quanto é a energia que esse aquecedor cedeu para essa água aumentar a temperatura de 20 até 60, né? Aí, para eu calcular essa quantidade de calor, ele vai ser só calor sensível, tá? Ou seja, é só aquela fórmula lá. Q igual a MC delta T. Q macete, né? Q macete. Ó, a quantidade de calor sensível vai ser a massa, só que a massa de 2 litros, no caso aqui 2000 gramas, né? Eu uso a massa em gramas, vezes o calor específico, que a questão já me... como é da água, né? Vai ser 1, vezes a variação de temperatura, ó. Ora, mas se aumentou de 20 para 60, a variação é 40, né? Saiu de 20 graus, foi até 60, ele aumentou 40 graus Celsius, ok? Aí volta para cá, ó. Vai ficar então a massa que é 2000 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura que é 40. 2000 vezes 40 dá 80.000 calorias, tá? Ou seja, esse aquecedor cedeu 80.000 calorias para a água em um tempo de 80 segundos, tá? Para eu calcular a potência, é só eu pegar essa energia que foi cedida, que é os 80.000, e dividir pelo tempo. Ou seja, vai ser 80.000 dividido por 80, que dá 1000, né? Ou seja, essa caloria, a potência desse aquecedor vai ser de 1000 calorias por segundo. Ou seja, ele transfere 1000 calorias para o corpo a cada 1 segundo. Tá? Pronto, encontramos a potência. Agora o que a questão diz é o seguinte, ó. Depois de ter sido aquecida essas 60 essa água aqui do corpo A, né? Depois de ter sido aquecida de 20 para 60, ele pegou 1 litro dessa água e misturou com o corpo B. Ou seja, eu vou ter uma mistura agora no corpo B de 1 litro dessa água do corpo A, que agora está a 60 graus Celsius, não mais a 20, né? Agora eu tenho ela a 60. Só que a água do corpo B continua a 20 graus Celsius, tá? Aí vamos lá. Eu tenho então essa mistura da água a 60 com a água que estava a 20 graus Celsius, né? Para eu descobrir quanto vale aqui a temperatura final que vai ficar dessa mistura, eu estou misturando uma água a 60 graus Celsius com outra que estava a 20, né? Para eu descobrir quanto vale essa mistura final, eu tenho que fazer por esse somatório aqui, ó. A quantidade de calor do corpo quente mais a quantidade de calor do corpo frio tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, porque tudo que esse cara aqui que é quente perder, esse outro vai ganhar. Quando eu somar os dois, vai dar o resultado, vai dar zero, tá? Porque o que um perdeu, o outro ganhou, tá? Aí vamos lá, ó. Então, eu vou ter aqui, ó. A quantidade de calor do ar vai ser a massa dele, só que não é o 2 litros, né? Porque agora eu misturei somente 1 litro, tá? Então, vai ser 1 litro, que é 1000 gramas, vezes o calor específico, continua sendo 1, porque ainda é água, né? Vezes a variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura? A variação de temperatura sempre vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa temperatura final aqui, ó, esse que eu chamo de T, que a questão também fala em T, né? Vai ser exatamente a temperatura de equilíbrio. Vai ser a temperatura em que eu vou ter essa água de 60 graus Celsius, quando misturou com a de 20, vai ser a temperatura que elas chegaram ao equilíbrio. Vai ser um valor que tem que estar entre 20 e tem que estar entre 60, tá? Vai ser menor que 60 e vai ser maior do que 20, né? Porque a água que estava a 60 vai esfriar e a água que estava a 20 graus Celsius vai esquentar, né? Aí, bora lá. Então, eu tenho aqui, ó, a massa de ar vai ser 1000, o calor específico é uma variação de temperatura. É só pegar essa temperatura de equilíbrio, que eu chamo só de T, menos a temperatura inicial que ela estava, que no caso vai ser os 60. E para o corpo B é a mesma coisa. A massa dele também era 1 litro, que é 1000 gramas, vezes o calor específico, que também é 1, vezes a variação de temperatura, que também vai ser do mesmo jeito, ó.
temperatura de equilíbrio, que eu chamo só de T, menos a temperatura inicial do corpo B, que era os 20 graus Celsius, né? Aí aqui, ó, para facilitar, eu divido logo todo mundo por 1000. Como estava igualando a zero, né? Eu divido por 1000 desse lado e divido por 1000 do outro lado aqui, ó. Então eu corto 1000 de cima com esse aqui também corto 1000, e aqui 0 dividido por 1000 continua dando 0, né? Então ficou aqui, ó, só uma vez isso, que é o próprio T menos TI, tá? E aqui também, uma vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do corpo B. Eu vou ter, então, só isso aqui agora, para resolver e encontrar a minha temperatura de equilíbrio, tá? Ó, a temperatura inicial do corpo A era 60, né? Foi quando ele foi misturado aqui com o B. E a temperatura inicial aqui do corpo B, da água, né, do recipiente B, era menos 20. Aliás, era 20, né? Com o sinal de menos aqui fica menos 20. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu tenho T mais T, né? Que são 2T. E eu tenho menos 60 com menos 20. Menos 60 com menos 20 dá menos 80. Então, eu tenho que 2T vai ser igual. Esse 80 negativo passa para o outro lado positivo. Ok? Então, fica 2T igual a 80, ou seja, a temperatura de equilíbrio vale 40 graus Celsius. Agora, grave esse bizuzinho aqui, ó. Sempre que eu tiver misturas de mesmos elementos, que no caso aqui era mistura de água, né? Em mesmas quantidades, ó, no caso era 1 litro de água a 60 graus Celsius com 1 litro de água a 20 graus Celsius, ok? Sempre que eu tiver essas misturas de mesmo elemento em mesma quantidade, a variação da temperatura, aliás, a temperatura final vai ser a média aritmética das duas temperaturas. Como assim? Eu pego a temperatura maior, que é 60, somo com a temperatura menor, que era 20, divido por 2. 60 mais 20 dá 80, dividido por 2 dá 40, não é? Aqui, 40. Que foi exatamente o mesmo resultado que a gente encontrou aqui, tá? Fazendo todo esse cálculo. Então, nem precisava a gente ter feito esse cálculo, tá? Mas isso aqui só vai valer, gravem isso, ó, só vai valer para quando eu tiver mesmo material, mesma substância, aliás, no caso é a água, e em mesmas quantidades, 1 litro e 1 litro, tá? Quando tiver isso acontecer, é só você pegar a média das temperaturas, que vai ser a temperatura de equilíbrio delas. Aí, bora lá, ó. Pronto, encontramos aqui quanto é essa temperatura final. Depois a questão manda fazer uma segunda configuração. O que é essa segunda configuração? É utilizando agora 2 litros no corpo B e utilizando aquele mesmo aquecedor que a gente descobriu a potência dele, que era aqui, não é watts, tá? Que era aqui 1000 calorias por segundo, ok? 1000 calorias por segundo. Aí eu quero utilizar esse mesmo aquecedor, só que agora utilizando 2 litros de água com a temperatura inicial de... com a temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá? Então eu vou continuar utilizando aqui 2 litros de água agora, não mais 1 litro no corpo B, e a temperatura de 20 graus Celsius. E eu quero saber quanto tempo vai levar para esse aquecedor com a potência de 1000 calorias por segundo elevar a temperatura dos 20 graus Celsius até os 40, que foi o que a gente fez aqui no anterior, né? Aí bora lá, ó. A quantidade de calor que vai ter que ser cedido para esses 2 litros de água vai ser... Você só pega a massa deles, que como é 2 litros, vai ser 2000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura. Ó. Se a temperatura inicial é 20, tá? Que é o que era desde o começo, temperatura inicial 20, e eu quero levar até 40 graus Celsius, ok? Eu vou ter só que multiplicar, ó. Aliás, eu vou ter só que fazer a diferença de 20 até 40, né? De 20 para chegar em 40, eu tenho também 20, né? Então, a variação de temperatura aqui, ΔT, vai ser de 20 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, que a quantidade de calor vai ser 2000 vezes 20, que dá 40.000 calorias. Tá? Depois de ter descoberto isso, eu posso fazer aqui utilizando a fórmula da potência para encontrar... Vou para cá. Eu posso utilizar a fórmula da potência para encontrar quanto vai ser esse tempo, né? Eu já sei quanto vale a potência do meu aquecedor, né? Foi o que eu determinei bem aqui. A potência vale 1000 calorias por segundo. Aí eu volto aqui, ó. Eu sei quanto é esse calor sensível também, que é 40.000. E sei quanto é a potência, que é 1000. Eu só substituo aqui, ó. O tempo vai ser exatamente, ó. Ele vai para lá multiplicando, a potência vem para cá dividindo, ó. Fica... O tempo vai ser a quantidade de calor dividido pela potência. Então, o tempo vai ser, ó. 40.000 dividido por 1000, que dá 40 segundos, ok? Uma coisa que você podia ter se confundido aqui também, então aqui dá a letra A, né? Uma coisa que você podia ter se confundido aqui